internauta, então, novamente aqui com o programa Tocando Oculto, eu, Fred João, Newton Schultz, fazendo essa parceria gostosa aqui no programa. E vamos falar um pouco sobre mundos internos, Newton. Opa, nossa! Vamos falar, porque assim, existe uma série de dúvidas com relação a essa coisa de Agartha, Shambhala, Duarte e tal, né? E também com os ETs, né? Vamos fazer um apanhado assim interessante com respeito a esses mundos internos, a essas visitas dos seres aqui, com relação até, a gente está conversando em off aqui sobre como é que eles se vestem, né, os seres dos UFOs, né, e por que se vestem assim. E de onde eles vêm, tá? A gente vai conversar um pouco sobre isso agora. Depois a gente faz um panorama como o planeta está hoje, por que está quente, por que está muito frio em algumas partes do planeta, por que essa coisa dos vulcões agora atualmente, logo no começo do ano, começarem com essa força toda, né, em erupção aí. Vou fazer uma analogia então sobre isso tudo com relação aos mundos internos também. Então, como é que a gente pode definir essa questão toda dos mundos internos por etapas de cadeia evolutiva concessional, na verdade? É concessional a coisa, né? Não é física, consciência, né? Não é um buraco no centro da Terra que as pessoas vão encontrar gente morando lá embaixo. Você pode furar, varar o planeta inteiro e não achar nada. Que não tem gente morando fisicamente lá embaixo. Isso que a gente quer passar para vocês. Não, a gente precisa entender, quando a gente pega esse sentido físico que a gente fala, é o seguinte: quando nós falamos de mundos interiores, né? Os mundos interiores são assuntos já tratados há muito tempo pela humanidade. Você pega ali no Oriente, nossa, isso é Rei do Mundo, os mistérios de Agartha, Shambhala, conversa de cafezinho. Não, é uma coisa assim que é praticamente comum, né? Não é essa coisa de bicho de sete cabeças que a gente desenha aqui no Ocidente, e quando se fala nisso, parece que você está falando de uma coisa assim extremamente absurda. A gente tem que entender os mundos interiores, Fred, como uma interiorização do que foi a Atlântida em outrora. O que estava na face da Terra, onde a gente tinha todas essas hierarquias ligadas aos reis e rainhas divinos, dirigentes da face da Terra, pelo fato de determinados acontecimentos ali, isso teve que se interiorizar. Por isso que até em desenhos, você pega o Walt Disney, você fala Atlântida, você vai procurar onde? No céu? Onde você vai procurar Atlântida? Você vai ter que pegar ali os OSNIs, né, e entrar ali nos mundos submarinos, porque emergiu, porque está tudo interiorizado. O ser humano, quer ver como é simples isso, Fred? Você está olhando para mim agora, eu estou olhando para você, eu estou vendo a sua face da Terra. Mas o Fred mesmo como consciência, e o que o Fred tem como consciência astral e mental está dentro dele. É o corpo, dentro do então, corpo. Quando a gente começa a analisar o ser humano como uma consciência análoga ao que é o planeta Terra, a gente aceita os mundos interiores. Seria a mesma coisa que você chegar e falar assim: pô, vamos comer uma mexerica? Então vamos, você traz a mexerica. Aí você pega a casca, eu te dou a casca e a gente joga fora o conteúdo, né? Que é o principal, né? Tudo é interior, tudo é interior. Quando a gente fala da visão de aura, aquela coisa, ó, tô vendo o aura do Fred. Estou vendo o aura astral, que a palavra é no caso masculina, né? O aura, não é a aura, é o aura. Eu estou vendo uma projeção de 5% de 95% que está dentro de você. Assim são as dimensões interiores do planeta. E como você falou, o sentido físico, eu vou cavar um buraco e vai estar ali físico, na minha visão isso não procede. Eu vejo da seguinte forma: essa consciência astral, mental e também causal, espiritual que está dentro de cada um dos seres humanos são exatamente as mesmas dimensões, vamos colocar a palavra assim. A gente fala de uma quarta, quinta, sexta e sétima dimensões, quando a gente fala de, vamos colocar as palavras que são, isso aí já estão praticamente soltas no meio de comunicação, bardadas um pouco mais interior, né, que seria como se fosse o etérico da Terra. A casquinha pertinho da Terra. Muito próximo, com questão de quilômetros. Depois você tem o mundo de Duarte, que corresponde ao astral da Terra. Depois você tem a parte mental da Terra, que é a Agartha. E por fim você chega em Shambhala, que é a parte causal, né? Ou espiritual. Né? Então, quando você fala dessas dimensões no planeta, você tem que pensar no sentido vibracional também. Foi o que a gente estava até brincando. Falou, de repente, vamos lá... vamos utilizar esse nome, Saint Germain resolve cair e vir aqui para a sala. Ele vai abrir um portal aqui e ele vai se projetar aqui. Ele pode utilizar e ele vai utilizar essa energia densa da face da Terra para se manifestar? Sim. Mas de repente a essência dele, segundo o grau de consciência que ele já atingiu, pertence a essas consciências sutis que estão nessas dimensões. E para ele vir para cá, a Terra toda se mexe, né?
Vibra, porque é tão intensa a energia que vem de baixo para cima, né? Agora você está falando o quê? De um ser de hierarquia dentro do porque Saint-Germain, né? Se viesse Saint-Germain para cá, teria que ser por aí. Que isso? É complicado, né? Por isso que muitos avistamentos de seres, quando eles se manifestam como os Vimanas ou Vimanas, não importa a forma que se fala, né? Que vi veículo humanasmente, os discos voadores são veículos mentais dos anjos e das hierarquias que estão no interior da Terra. Quando eles se projetam aqui, eles são vistos como se fossem astronautas. Então, é interessante porque a gente vê isso nas cavernas. Lógico, as pessoas desenhando isso nas cavernas. Dados, né? E você tem Ilha de Nazca também, Ilha de Nazca tem lá o astronauta. Um monte. Você tem lendas indígenas, acho que é bem Cororote, não lembro o nome, que eles colocam também a divindade ou o ser especial que foi ali como se fosse um astronauta. Por quê? Porque a vibração deles não pode entrar em contato com a nossa, porque não procede, não é esse mesmo físico. Porque a gente tem que pensar aqui, porque a gente está no físico, eles estão no físico etéreo. Outra história, outra conversa, aí que a gente entra nas teogonias da Índia, que se fala de Sattva, Rajas, Tamas do Oriente, que são estados vibracionais da matéria. Né? Então, a gente, fazendo uma analogia rápida sobre essa questão, né? Por exemplo, a Terra está vivendo um período muito complicado, como a gente conversou. Então, quer dizer, muito frio de um lado, muito calor de outro. Alguns vulcões já entraram em erupção logo no começo do ano. Quer dizer, a gente percebeu agora como a intensidade climática está muito grande, né? Quer dizer, a energia toda do planeta está evoluindo muito rapidamente, muito fortemente, né? Então, quer dizer, como esses seres conseguem se conectar com a gente, porque também tem muito avistamento feito a partir dessa... Né, de algumas décadas para cá, como é que os seres se conectam e por que se conectam? Como é que as pessoas podem imaginar que a importância dos seres vindo para cá e com que finalidade eles vão interferir, se é que vão interferir nesse planeta, nesse contexto? Eles interferem se é necessário, isso não tem a dúvida. O livre-arbítrio é respeitado. Sempre. E são até colocados seres, se necessário, para intervir em algo se viu que a coisa ali pegou um pé que é necessário uma intervenção dessas forças, vamos chamar assim para uma melhor compreensão, uma força espiritual. Então quando você pega o trabalho de um Vimana, de um disco voador, nossa, ele está a trabalho aqui, ele não está passeando, ele não está, vou para Cancún curtir, nunca. Eles estão sempre a trabalho, sempre a trabalho. É muito mais fácil você aceitar que eles vêm de outros lugares visitar e são isso e aquilo, do que você chegar e você aceitar que fazem parte da nossa realidade. Para que eles viriam aqui e não entrariam em contato? Ficar essa coisa, não, mas eles entrarem, você entra em teorias que tem aqui, que a coisa vai longe, não vai ao mérito. Mas o que a gente precisa compreender é que não teria sentido. Você veio de não sei da onde para cá, estão estudando porque vão invadir, vai para Hollywood que é melhor. Eles fazem parte, por quê? Porque eles estão na evolução junto conosco, nós fazemos parte de uma coisa só. De uma coisa só. Então quando eles se manifestam, acontece um tsunami, você vê ali a manifestação de um disco, vamos falar disco para facilitar em vez de Vimana, você vê de repente num determinado acontecimento a manifestação, por quê? O que eles estão fazendo? Eles estão vendo e, sabe, estamos todo mundo junto, ele não está entrando em contato, porque o ser humano ainda não está preparado para isso, esse contato é feito somente com estado de consciência. Então quando você pega uma pessoa que adquire um estado de consciência elevado, realmente em sintonia com essas hierarquias que estão ligadas aos discos, o que acontece? Ele vai entrar em sintonia com essas dimensões e ele não precisa necessariamente... Você pode ir arrebatado em sonho para lá, que você pensa que você está sonhando, e você foi com o seu corpo causal para lá. O que impede, seu corpo físico está deitadão aqui e você foi para lá. E é tão forte a visão e a impressão de como se tivesse ido fisicamente, né? Sim, aí eu passei com cada experiência já. Mesmo? Coisas maluquíssimas, antes de entrar na ambiose. Antes de entrar, e não bebia nada. Tô brincando. Loucura, se quiser relatar alguma coisa... Cara, olha, coisas que eu conto em aula, conversando, que eu não quero gerar uma mística em relação a isso, mas... eu tenho um irmão que já está na eubiose há mais de 30 anos. Né? Ele está lá desde garotão. Ele é 2 anos mais novo que eu, hoje ele vai fazer 47 agora em fevereiro. Né? E ele está lá desde garoto, cara, 15, 16 anos. Então ele já está ali, cara, 30 anos ali dentro. Nossa, sabe? Né? E ele é mais jovem que eu. E
Cara, a gente sempre conversou muito. E eu, sabe, eu passei por algumas experiências que eu recebia números e códigos de acesso que eu colocava como sonhos em mim. Sonhos. Números binários ali. Números, sequências que depois eu fui ver com o tempo. Isso é, sabe, jovem, também 30 adolescente, ambos adolescentes, né? E nesse caso, meu irmão, ele foi até uma espécie de instrumento para mim chegar onde eu tinha que chegar. Cara, muito interessante. Ele jogava as daranas, que são as revistas de Eubiose ali. Só que eu gostava mais de filosofia, estudar os filósofos gregos, culturas, civilizações, era mais a minha onda, né? Então, o que ocorreu, Fred? Eu recebia uma série de números e eu não entendia para que eu iria utilizar, que números são esses? E eu lembro que, nossa, eu tinha, vamos chamar assim, pesadelos, porque eu não conseguia decifrar os números, porque eles apareciam com uma determinada forma. Olha o estado de consciência. Como o meu estado de consciência não estava pronto para ver esses números, o que ocorria? Eles iam desfocados. E toda vez que eu errava, ele se transformava num pesadelo e eu acordava. Mas era tão real que, na verdade, eram desdobramentos que eu estava indo para um determinado lugar, onde determinadas consciências estavam me dando chaves de acesso. E eu falei, mas até que chegou um momento que eu peguei a sequência numérica. Você pegou? Eu peguei. Aí eu falei, nossa, e agora? E o Kiko, né? E o Kiko é nome japonês. E o Kiko tem a ver com isso, né? Aí, cara, do nada, né? Teve uma noite que, cara, eu fui assim de boa, eu fui literalmente, cara, arrebatado. Eu caí num vagão, Fred, num vagão. Eita. Foi ali que eu comecei a acreditar em mundos internos. Por quê? Desse vagão, eu entrei assim num trilho e não era uma sensação de escuridão, mas também não era essa claridade que nem a gente tem aqui na face da Terra. E ele ia numa velocidade, mas numa velocidade confortável, não era uma velocidade que incomodava. Sabe aquela coisa que você está num lugar que você está vendo, que está numa velocidade, você está num carro a 200 por hora, que é uma velocidade, você se sente incomodado, em situação de risco. Não, minha situação era extremamente relaxada. E quando ele para, assim, com uma leveza incrível esse vagão, eu me defronto com dois seres assim, especialíssimos, não dá para descrever assim, o visual, grandes, imensos, 2,5 metros. Eu posso dizer que um era moreno e o outro era loiro, se for para dar alguma definição, porque eu não consegui captar tanto depois do meu retorno. Adivinha o que eles me pediram, Fred? Puxa, é difícil, hein? Os números. Te pediram os números de acesso? Os números! Putz, que loucura isso, Os números, cara. Aí eu falei, 4 números. O que eles fizeram? Aí eu lembro até hoje quando eu assisti Matrix pela primeira vez, parecia aqueles portais de Zion. Eles foram ali como se fosse numa espécie de painel, tecnologia, coisa maluca mesmo. Digitaram o meu password, a minha senha, abriu e eu entrei. Putz, e eu entrei. E quando houve aquela abertura, quando teve aquela abertura, foi máquina mesmo, não é tipo assim, aquela coisa, não, máquina, sabe, engrenagens, e pá, e eu entrei, cara. Aquele mesmo vagãozinho que eu tava, ele entrou suavemente ali e eu desembarquei. E foi assim numa situação de paz tão grande, as pessoas que estavam ali, entendeu? Que de repente trocaram um pouco de energia, foi uma coisa extremamente rápida. Quando eu entrei em sintonia com eles, eu percebi que eu estava num lugar que, segundo a minha consciência de face da Terra, aquilo era tudo menos face da Terra. Pela leveza, pelo respeito, pela fraternidade e uma simplicidade que não é narrável. Nossa. Isso que você precisa entender, tanto no sentido de roupa, como no sentido de vibração. Você achou que você estava onde? Em Badagas? Não sei. Aí, nível de consciência, você acha que é capaz de chegar ainda mais além do arte? Sei, depois eu tive outras experiências, mas aí eu já comecei a trabalhar mais o meu dado. Eu acho que naquele momento eu estava de repente num estado de pureza que talvez hoje eu não tenha.
entendeu? Que talvez hoje eu não tenha. Porque daquela mesma forma nunca mais ocorreu. Mas depois dali deu alguns, sabe, dias eu entrei na eubiose. Tá. Foi tipo como se fosse um chamado. E quando eu contei para o meu irmão que já era da eubiose, essa minha experiência... Ele ficou de boca aberta. Ele falou, poxa, é isso mesmo, cara. Cara, ele começou a dar, de acordo com a possibilidade dele no momento, a gente, garotos, né? Ele começou a dar, tipo, garotos não, menos, né? 15 anos, que isso tem 15 anos essa experiência, que aconteceu, que é meu tempo de eubiose, né? Você tem muito tempo dele. E bem, muito menos tempo que ele. Aí ele começou a colocar para mim, tipo, a experiência, e a gente, como juntos, assim, tipo, olha, tem grandes possibilidades de você ter passado por essa experiência. Nossa, que interessante, né, cara? Isso é muito legal, né? Tem muitas coisas. Então, mas uma coisa eu asseguro para você, não foi o físico que foi para lá. Não pode ser, não pode ter sido, né? Físico. Pelo que você falou, você descreveu uma coisa além de físico. Quando você começa a ter experiência, eu nunca vou esquecer a minha primeira experiência astral mesmo, de viagem astral. Foi também com meu irmão, que a gente dividiu o mesmo quarto, cara. E ele já estava na iniciação da eubiose. Então, essa tua experiência, ela seguiu um caminho completamente fora do físico. Isso porque a sensação sua era para alguma coisa mais elevada, né? Exatamente. Eu já tive várias outras experiências, Fred, só que é aí que o sentido de pureza que eu gostaria de deixar claro. O que seria esse sentido de pureza? Eu não tinha o conhecimento que eu tenho. Entendi. Às vezes, o excesso de conhecimento, ele pode retirar você de uma pureza que de repente te coloca. Tipo, você pega... Quantos grandes mestres não eram analfabetos, né? Então, daí, como que você pega isso, Fred? Vamos lá. Minha visão. Posso estar errado, mas eu coloco a minha visão. Quando você começa a colocar muito conhecimento dentro de você e você não consegue colocá-lo em prática, que torna a sabedoria, às vezes ele pode até te atrapalhar. Quer ver o que o professor Henrique José de Souza falou? Uma frase bem simples. Lê pouco e pensa muito. Ele falava isso? Lê pouco e pensa muito. Mas se a gente... Aí eu acho que já define essa pureza que eu estou falando. Né? Sim, mas por exemplo, se você precisa de leitura para você conseguir ganhar vocabulário, ganhar conceito, ganhar universo, você não acha que bate um pouco de frente com esse contexto de crescimento? Sim. Mas quer ver como que funciona? Eu vou colocando eu ainda na berlinda. Essa experiência que eu tive, que possivelmente eu tive esse acesso de consciência a uma dimensão superior, mais sutil, que a gente pode chamar de mundos internos, né? Eu não tinha todo aquele conhecimento. Agartha é isso. São 7 cidades. Dessas 7 cidades, cada uma delas saem 56 arcanos menores. Tem rei, tem sacerdote, tem bibliotecário. Se eu já tivesse tudo isso dentro de mim, se acontecesse essa experiência, eu queria ver tudo isso. Eu queria comprovar tudo isso. Talvez eu mesmo criaria entraves pelo fato de ter lido muito e não ter resolvido isso dentro de mim. Atrapalharia você. Com certeza. Pegou agora? É a minha forma de ver, posso estar enganado. Então eu acredito que eu, como experiência evolutiva, estou falando de mim, claro. Newton Schultz, as suas experiências. Eu tinha uma pureza que de repente fez eu atingir alguma coisa que eu necessitava para a minha evolução, para que depois eu acessasse o caminho, e eu acessando o caminho, eu adquiri o conhecimento, mas infelizmente eu cortei aquela pureza pelo fato de ter adquirido esse conhecimento. Pureza, veja no sentido literal da palavra, né? Pureza no sentido de liberdade de pensar, talvez, e de fraternidade interior. Então eu joguei esse quanto de conhecimento dentro de mim, que agora, se eu retornar para aquela mesma experiência que eu fui quando eu não tinha conhecimento, eu vou cobrar de mim mesmo isso. Então eu acredito que é o caminho do retorno agora. Porque eu não tenho outro caminho, a não ser esse. Tentar essa conquista de novo, que isso não é obrigação. Quer dizer que a partir daí foi o teu trajeto? Foi. Eu tive uma vez uma experiência também muito incrível, que eu voltei de tocar, fui dormir, e isso devia ter sido no começo dos anos 90. E aí eu já era muito amigo do Antônio Carvalho na época, tudo, né? A gente conversava muito sobre essa questão teosófica. E naquele dia eu resolvi me liberar. Falei, não, se eu hoje resolver fazer uma viagem astral, eu vou me permitir, porque eu tive uns problemas com relação a essa coisa de viagem astral, que eu estava saindo direto, sabe, Milton?
e já não tinha mais controle. Extremamente simples. E eu já não tinha mais controle, né? Porque então eu saí para lugares muito ruins, outros lugares muito bons. Que na maioria das vezes acontece isso, né? Vai pro ruim. Então eu não queria mais ir. Então eu comecei a fazer um mecanismo de defesa que eu aprendi comigo mesmo, que era me mexer. Então cada vez que eu estava sentindo que estava saindo do corpo, eu começava a me mexer, me intensificava, então eu me bloqueava. Então eu fiquei um tempo assim. E naquele dia eu resolvi, falei, se eu se pintar de viajar, eu vou viajar, né? Então bora. E aí eu comecei então a ouvir um monte de vozes, um monte de cores, então a gente parece que abre a clara audiência astral, né? Vê um monte de gente falando um monte de coisa e tal, você consegue perceber como é que funciona a parte da... Diferente, completamente diferente. Aí eu comecei a falar assim, bom, de repente estou sentindo agora outras coisas, estou sentindo que eu estou indo, então vou me permitir. Isso aí eu senti que eu estava indo fora do meu quarto, estava subindo na cama e já não era mais meu quarto, já não era mais minha casa. Já era um lago com nuvens, com montanhas que parecia que corriam prata de cima delas indo para aquele lago. Eu achava tudo muito bonito e continuava subindo. Daqui a pouco eu já não via mais lago, não via terra, não via mais nada. Aí daqui a pouco eu já estava fora do planeta, está tudo escuro, né, do meu lado. Eu comecei a olhar assim para baixo, a terra grandona, azul e verde, como o continente era. E falei, pô, se a terra está lá embaixo, então a lua está por aqui, né? Aí eu olhei assim pro meu lado direito e tava a lua com um buraco enorme, né, aquele monte de crateras. Eu falei, nossa, agora eu sei como é que a lua é, porque a gente só vê isso em cena lá embaixo. Falei, poxa, ele continua subindo, para onde que eu estou indo? Porque daqui a pouco eu já olho para baixo de novo, já não vejo mais terra, e daqui a pouco eu já não vejo mais lua, já não vejo mais nem estrela piscando longe, né? Vi um negro total, né? Daqui a pouco eu me lembro de ter visto na minha frente assim um ser que parecia um Playmobil. Um boneco Playmobil, Só que ele era azul marinho, e as mãos eram amarelo ouro, amarelo limão, meio forte, dedos compridos, né? E tinham 6 dedos, eram compridos mesmo. Só que aí que tá, uma das mãos não era, não tinha dedo, tinha uma máquina aqui. E eu achava que aquela máquina era a minha ideia, né? Que ele viajava no tempo com aquilo lá. Enfim, eu não conseguia olhar para a cara do ser de jeito nenhum, porque parecia muito forte o ser, eu não conseguia. Eu me lembro de ter pegado na máquina dele e tentado descobrir, meio de Plutão, meio de Taiwan, né? Meio de Júpiter, meio de alguma coisa. A ideia na época, né? Aí eu sei que eu senti que eu tinha que largar depois, né, dele. Isso é uma coisa tão sutil, né, Newton? É tão pacífico aquela realidade que você tem que largar e aceitável também, que eu senti que eu tinha que largar dele e aceitava que tinha que largar, que tinha que ir embora e tinha que descer. Então eu senti que era o momento de descer de novo no plano. Aí eu sei que eu me senti já me encaixando muito rapidamente, porque quando você vai para um plano sutil, você tem que perder a densidade e ganhar a sutilidade. No caminho inverso acontece diferente. Então, aí eu já senti que eu estava quase me encaixando, só não me encaixava porque ainda não, parece que não era bem o corpo. Então mentalizei para encaixar, não queria mais ouvir voz, nem ver coisa, nada. E daqui a pouco senti o tranco, pá! Aí eu senti que eu voltei de novo, falei, meu Deus, que experiência bárbara essa, né? Mas mal sabia eu que aquela experiência me rendia uma energia que eu nunca tinha experimentado na semana toda. Eu senti uma experiência, eu não sei definir exatamente como ela era. Mas é como se eu tivesse a energia do ato sexual comigo em tempo integral. Entendi. Você fica meio bobo, você fica meio aéreo, você fica meio diferente. Eu não sei quem é o ser que eu vi, eu me encontrei, mas aquela energia ficou comigo durante uma semana mais ou menos. Porque eu me lembrava disso, então eu ia tocar, eu ia andar, namorar tal, e tinha aquela energia intensa comigo. Mas era muito forte essa energia, eu nunca mais senti isso em momento nenhum, né? Então eu comecei a partir daí, entrando um pouco com o que você falou, a pensar mais seriamente em alguma coisa a mais do que um mundo físico. Falei, bom, tem mais alguma coisa do que o mundo que a gente vive, não pode ser só isso, porque essa experiência é tão real e me deixou com essa energia tão fantástica durante tanto tempo que tem que ter realmente alguma coisa além. Eu vou encarar isso mais de perto. Aí entra a neurose. Foi a partir daí, porque aí eu falei, pô, então peraí, aí eu comecei a estudar também, né, assim como no Newton. Tem que se tornar lunático, então, um pouquinho mais. Aí eu achei tão interessante, falei, vou partir por aí, para as cabeças, literalmente, né? Bom, então essa foi um pouco das nossas experiências, pessoal, para vocês aí, um pouco dessa nossa conversa gostosa. Legal. Valeu, pessoal.